Você já teve aquela sensação de estar lendo um livro e de repente você acaba percebendo que você já conhece o personagem principal? Como se cada página fosse revelando alguém que você já conhece, mas de uma forma completamente nova e surpreendente. Isso é exatamente o que acontece quando você mergulha nos livros de Salmos, quando você olha para eles com o seu coração aberto. Você não está apenas lendo uma poesia antiga, mas você está descobrindo Jesus muito antes dele nascer em Belém. Cada versículo, cada verso é como se fosse uma fotografia profética, cada palavra é como se fosse uma pincelada do retrato desse Salvador que estaria por vir. Hoje eu quero te mostrar algo que vai transformar completamente a forma como você lê o livro de Salmos. Você vai descobrir que Davi, Salomão e todos os outros salmistas, eles não estavam apenas expressando seus sentimentos. Eles estavam sendo usados pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para desenhar o perfil mais detalhado do Messias que a humanidade já havia visto. Agora imagina só, 1000 anos antes de Jesus nascer, todos os detalhes da sua vida, todos os detalhes do seu sofrimento, das suas vitórias já estavam escritos nas páginas sagradas. É como ter um trailer de um filme 1000 anos antes desse filme ser lançado. Mas o trailer ele é tão perfeito que quando você finalmente assiste o filme, cada cena te lembra do que já havia sido anunciado. Então vamos começar com algo que vai te impressionar. Porque no Salmo capítulo 2, no verso 7 e 8, está escrito assim: Tu és o meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei a nação por herança e os confins da terra por tua possessão. Você consegue imaginar o impacto dessas palavras? Davi está olhando para o futuro e vendo o rei que não seria como os outros reis. Não seria alguém que conquistaria territórios com espada, mas alguém que herdaria as nações através do amor. Não seria alguém que governaria por medo, mas alguém que governaria por justiça. Esse salmo nos mostra algo poderoso sobre a soberania do Messias. Ele não veio para competir por poder, ele veio para receber o poder que o Pai já havia determinado que fosse dele. É como se fosse um príncipe que não precisa lutar pelo trono porque ele já nasceu um herdeiro. E aqui tem algo que vai tocar o seu coração, porque quando Jesus foi batizado no Jordão, você lembra as palavras que o Pai falou para ele? A Bíblia diz assim: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Era o cumprimento exato da profecia do Salmo capítulo 2, onde Davi ele havia escrito 1000 anos antes o que estava se tornando realidade ali diante dos olhos de João Batista. Mas a coisa fica muito mais impressionante quando nós chegamos no Salmo 22. Então prepare seu coração porque nós vamos entrar numa passagem que é a mais tocante das Escrituras. A Bíblia diz: Deus meu, por que me desamparastes? E por incrível que pareça, essas foram as palavras que Davi escreveu, mas também foram as palavras que Jesus gritou na cruz do Calvário. E eu tenho certeza que isso não é uma coincidência. É uma profecia cumprida com uma precisão que só Deus poderia fazer. É como se Davi estivesse olhando através dos séculos e vendo aquele exato momento do sofrimento da história humana. O próprio Filho de Deus sentindo-se separado do seu Pai por causa do que nós fizemos. E é como se Davi tivesse sido transportado para o Calvário e descrito cada detalhe daquilo que ele estava vendo. No verso 18 do mesmo salmo, ele escreve ainda. Ele diz assim: Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Eu não sei se você entende, mas isso foi escrito 1000 anos antes dos soldados romanos estarem fazendo exatamente isso aos pés da cruz de Jesus Cristo. Cada palavra era uma profecia, cada detalhe era um anúncio do que estava por vir. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você: eu quero que você saiba que nada disso me pegou de surpresa. Nada disso é um plano B ou uma forma de eu tentar me reconciliar com você. Desde o início dos tempos, Deus já sabia, Deus já tinha um plano para salvar a humanidade. Ele já tinha um plano para salvar você. Cada sofrimento do seu filho Jesus Cristo foi proposital. Cada dor que ele sentiu foi necessária para que houvesse uma reconciliação entre o mundo perdido e um Deus que é santo. Mas agora eu quero falar com você sobre algo que vai encher o seu coração de esperança. Porque no Salmo 22, aqui nós vemos o sofrimento que ele está passando.
Mas no Salmos 23, nós vamos falar do cuidado dele para conosco. É como se nós estivéssemos saindo direto de uma tempestade para um campo verdejante. A palavra de Deus diz assim: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará". Você já parou para pensar que essas palavras não foram escritas apenas para te consolar, para nos consolar num tempo de tribulação? Elas foram escritas para nos mostrar como seria o coração do Messias. Jesus mesmo disse: "Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas". Davi estava vendo não apenas um rei poderoso, mas ele estava vendo um pastor amoroso. Então Jesus não é apenas alguém que governaria com autoridade, mas alguém que cuidaria com ternura. É uma combinação muito linda que acontece aqui: a força e a suavidade, o poder e o amor, a majestade e a proximidade. E então nós chegamos ao Salmo 24, onde nós vemos o Messias como o Rei da Glória. Está escrito assim: "Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra". É como se Davi estivesse assistindo ao filme da vida de Jesus em câmera lenta. Primeiro ele passa pelo sofrimento, depois pelo cuidado e finalmente a vitória. Então essa sequência dos Salmos 22, 23 e 24 é como se fosse uma mini biografia de Jesus, o Cristo sofredor, o Cristo pastor e o Cristo soberano. É a história completa da redenção contada em 3 capítulos poéticos. Mas eu quero te falar sobre algo que é ainda mais impressionante. O Salmo 110, no verso 4. Está escrito assim: "Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de quem? A ordem de Melquisedeque". E isso é revolucionário, porque na época de Davi, os sacerdotes eles vinham da tribo de Levi. Era um homem que morria e então ele era substituído pelo seu próprio filho. Mas Davi ele estava vendo um sacerdote que era muito diferente desse da tribo de Levi, porque era um sacerdote que não morreria, então esse sacerdote não precisaria ser substituído, ele seria eterno. Jesus ele não veio apenas como um rei, ele veio também como um sacerdote, mas não um sacerdote normal, um sacerdote que oferecia sacrifícios de animais. Ele é um sacerdote que se ofereceu como sacrifício. Ele não é um sacerdote que intercede por algumas horas no dia no templo, mas ele é um sacerdote que intercede 24 horas por dia no céu. É como ter um advogado que nunca perde um caso, que nunca tira férias, que nunca se aposenta, que já pagou todas as suas dívidas de antemão. Esse é o Jesus, o nosso sumo sacerdote eterno. E no Salmo 72, nós vemos algo que deveria fazer o nosso coração explodir de alegria. Salomão escreve sobre um reino onde os pobres serão protegidos. Ele fala sobre onde os oprimidos encontrarão justiça, onde a paz reinará de mar a mar, de costa a costa. E eu quero te dizer que isso não é apenas um sonho utópico, isso é uma promessa profética. Jesus ele não veio apenas para salvar a gente de uma condenação, mas ele veio para estabelecer um reino de justiça que nunca terá fim. Um reino onde cada lágrima será enxugada, onde cada injustiça será corrigida, onde cada coração quebrado será curado. Eu quero que você pense nisso. Quando você está passando por um momento de dificuldade na sua vida, quando você sente que a injustiça está vencendo, quando parece que os seus opressores estão levando a vantagem, eu gostaria que você se lembrasse do Salmo 72, porque o reino de Deus está vindo, a justiça de Deus será estabelecida, o reino de paz é uma promessa e não apenas uma esperança para aquele que crê em Cristo Jesus. Agora deixa eu te perguntar algo que pode mudar a sua vida. Como isso afeta a forma como você vive hoje? Sabendo que Jesus é o rei profetizado, o pastor prometido, o sacerdote eterno, o justo juiz. Como isso muda a sua perspectiva sobre os seus problemas. Quando você entende que o mesmo Jesus que foi anunciado nos Salmos, que cumpriu cada promessa que foi proferida sobre ele perfeitamente, que ressuscitou dos mortos e está assentado à direita do Pai, é o mesmo Jesus que caminha com você hoje. Tudo muda. Suas lutas têm um propósito porque você serve o Rei dos Reis. Suas dores têm um significado porque você é a ovelha do bom pastor. Seus pecados eles têm perdão porque você tem um sumo sacerdote que intercede por você. A sua esperança tem fundamento porque você faz parte de um reino eterno. Então os salmos eles não são apenas uma poesia antiga.
são promessas cumpridas. Não são apenas expressões de fé, mas são declarações proféticas que se tornaram realidades na pessoa de Jesus Cristo. Cada vez que você lê os livros de Salmos, agora você precisa se lembrar, você não está apenas lendo sobre sentimentos humanos, você está lendo sobre Jesus, você está descobrindo aspectos, características dele que talvez você nunca tenha percebido antes. Você está vendo a fidelidade de Deus em cumprir cada promessa que ele fez. E se Deus foi fiel em cumprir cada profecia sobre a primeira vinda de Jesus, ele vai ser fiel com a promessa da segunda vinda. O rei que primeiramente veio como cordeiro, ele voltará como um grande leão, o leão da tribo de Judá. O pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, ele voltará para buscar o seu rebanho. O sacerdote que se ofereceu como sacrifício, voltará como juiz de justiça. Meu desejo é que essa verdade transforme não apenas a sua leitura dos Salmos, mas toda a sua vida. Que você viva cada dia sabendo que serve ao Messias prometido, o Messias que foi anunciado, profetizado e que cumpriu todas as promessas. E que você ande com confiança de quem conhece o final dessa história, sabendo que o seu rei já venceu. Eu não sei se você compreendeu isso até agora, mas os Salmos eles são muito mais do que você imagina. Eles são o retrato mais detalhado e apaixonado de Jesus que você pode encontrar no Antigo Testamento. E eu tenho certeza que a partir de agora que você sabe disso, a sua vida nunca mais será a mesma. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já clica nesse botão de inscrição nesse canal, ative o sininho de notificação para que você receba a notificação quando nós soltarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Me deixa aí no comentário também o que você achou dessa aula e da cidade onde você está assistindo agora. Até o próximo.